Olá pessoal, vou gravar uma videoaula sobre gráfico de forma bem simples. Bom, eu tenho aqui uma tabela montada com minhas informações. Aqui em cima eu tenho o título, é dispensável. O que é importante seria essa região aqui, onde eu tenho as informações que serão aplicadas no gráfico. Aqui em cima tenho a categoria, na primeira linha irá ficar a categoria, tá? E na primeira coluna a legenda. E entre elas informações que vão formar o gráfico. De uma maneira bem simples, para a gente formar um gráfico, tendo essas informações, é só a gente vir aqui na aba Inserir, tá? A gente vem aqui no bloco Gráfico, onde a gente tem gráficos mapa, mapa simples 2D, mapa 3D, bem bacana, para trabalhar com informações dispostas pelo globo, países, né? Tem os mini gráficos aqui, são bem interessantes também, e o gráfico dinâmico. Os mais comuns foi o que eu deixei por último, que são aqui esses ícones menores que a gente tem, onde os gráficos estão dispostos por categoria, né? E aqui tem os gráficos recomendados. Esses gráficos que estão dispostos por categoria também estão inseridos aqui dentro, tá? Bom, para mim formar um gráfico é bem simples, eu seleciono a região que eu quero utilizar, né? Pegando as categorias, legendas e informações. Tendo feito isso, é só eu clicar aqui em gráfico recomendado ou vir aqui pelas categorias. O legal daqui é que se eu selecionar uma, só de passar o mouse, ele já vai me dando as opções, tá? É claro, vocês podem perceber que nem todos os gráficos aqui, eles cabem, né, com relação às minhas informações. Vamos aqui em gráfico recomendado. Ó, aqui é legal, ele vai dar os gráficos recomendados, né? Cliquei um ali sem querer. Ó, os gráficos recomendados. E aqui do lado a gente tem todos os gráficos. Inclusive aqueles que estão ali. Aqui separado por categoria, eles também estão aqui. Então, ó, o de barra, o de coluna, esse aqui, ó. Por exemplo, esse aqui. Esse aqui ele faz somatória, né, gente? Esse aqui não seria muito útil pra gente. Deixa eu pegar. Esse aqui também, ó, a mesma coisa. Ele faz uma somatória, né, dos meses, janeiro, fevereiro, março, abril. E aí, com relação a essa somatória dos meses, ele vai formar o gráfico. Esse é interessante se fosse algo que você fosse somando, do tipo carnê, né? Então você somaria, tipo, o primeiro mês era 11,30, o segundo 12,70, o terceiro 15,80, assim vai indo e aí no final você teria a somatória deles, tá? A somatória dos valores ali em cima, disposto no gráfico. Tem outros gráficos também, o de linha seria interessante com relação a votações, né? Para saber intenções de voto. Entre outros que há aqui, né? Alguns focados para estatística, muitos deles, separando por setor, e por aí vai. Tem diversos modelos de gráfico que a gente pode utilizar. É interessante quando você tem suas informações já organizadas, dar uma prioridade pelos gráficos recomendados. Ali vão ter gráficos mais interessantes para o seu uso, né? No caso aqui eu vou escolher o primeiro e vou dar um OK. Você pode escolher qualquer um, testar, ver como fica. O interessante é você colocar o gráfico e analisar para ver se ele está passando as informações que você quer. Bom, quando a gente seleciona o gráfico, vão abrir duas regiões aqui novas, o design e o formatar. Formatar, ele se refere à formatação visual, quer dizer, ambos na verdade. O formatar, ele se refere mais à parte escrita, tá? E algumas modificações também que entram na parte de design, tá? Mas estão aqui. E aí tem o designer, que é o visual do gráfico. Daqui, o que seria mais interessante, adicionar elementos gráficos, né? Seria bastante útil a gente colocar, porque só por aqui que a gente consegue colocar. Então, ó, tem as linhas de grade, você pode passar o mouse e vendo como ele vai ficando. Os rótulos também, que ele não coloca, né?
Então você pode colocar, se você achar interessante, vendo se algum vai ficar legal, né? Ou muito cheio de coisa. Isso é interessante. Alterar o tipo de gráfico, você pode alterar por aqui, mas aí eu acho interessante você já escolher, mas se você quiser você pode alterar, alterar as cores, né? Tem os layout rápido também, que é interessante, ele já fica mais organizadinho, você não tem muita dor de cabeça. Layout rápido e estilo de gráfico aqui é legal porque você não tem muita dor de cabeça em montar ele. Montou, ele já está pronto, você já escolhe um layout rapidinho e já pronto, né? Uma coisa que é interessante que a gente tem que ser feito por aqui é mover o gráfico. Se você quiser mover para uma outra planilha, você pode clicar aqui em mover gráfico, né? Você tem a opção de colocar aqui, ó, nova planilha. Aí você dá um nome para a planilha, eu vou dar gráfico, então aqui do lado ele vai criar uma nova planilha chamada gráfico. É só dar o OK. Olha lá, criou, né? A planilha chamada gráfico. Eu tenho então uma planilha chamada tabela de valores e uma chamada gráfico apenas com gráfico. Se eu quiser levar ele de volta, é só vir aqui em mover gráfico, né? E agora eu vou escolher aqui, ó, objeto em, e vou escolher o meu tabela de valores, né? Dá um OK, ele retorna para onde ele estava e some a planilha gráficos. Eu também posso criar uma planilha e mover para ela, tá? Bom, eu acho que isso que é o mais importante do design da forma, eu acho mais interessante, né, de uma forma bem rápida. Agora, para configurar o gráfico, como eu acho mais interessante? Ó, a gente tem várias seções aqui separadas no gráfico, né? Se eu clicar em qualquer uma delas com o botão direito, vai abrir essa opção aqui, ó, de formatar alguma coisa. Formatar a área do gráfico, formatar a série de dados, formatar linhas de grade, qualquer uma delas, não importa. Vou lá em formatar, vai abrir esse quadro aqui do lado. Deixa eu puxar o gráfico para cá. Só clicar, segurar e arrastar, né? E aqui, ó, eu estou com o gráfico selecionado, então ele coloca formatar a área do gráfico. Se eu clicar no eixo, ele muda, então agora eu estou formatando o eixo. Se eu clicar na legenda, ele vai mudar, formatar legenda. E assim vai, ó, formatar eixo, formatar a área de plotagem. Cada região que eu clico, formatar a série de dados. Ele vai formatando. Percebam que eu selecionei essa a de março, então ele vai formatar todas as de março. Se eu selecionar de janeiro, referente à legenda janeiro, ele formata todas as de janeiro, de fevereiro e assim por diante, tá? Para eu modificar o título, é só eu clicar aqui, ó, e apagar, naturalmente apagando, tá? É, elevação dos preços. Pronto, modifiquei o nome. Só clicar, né? Dou um clique de novo, o cursor do mouse está lá dentro, em volta está pontilhado, então eu posso escrever. Se eu der um clique, ele só está selecionado. E ó, quando a gente seleciona uma região, principalmente quando tem escrita, quer dizer, quando tem escrita, vai aparecer a opção de eixo, por exemplo, e a opção de texto. Se eu clico aqui, ó, opção de título e opção de texto. Título se refere à caixa, texto às letras. Então, se eu quero mudar só o fundo ali, ó, eu posso vir aqui, ó, opção de título, preenchimento, sei lá, com imagem, textura. Vem ali, ó, e escolho uma textura, uma que eu goste, alguma qualquer. E ó, ele inseriu lá a textura. Posso dar uma transparência, né? E aí eu posso selecionar minha caixa da forma que eu quiser. Tem diversas configurações aqui para serem feitas. Se eu quero modificar a escrita, então eu vou em opção de texto. E aí eu modifico de que forma ele vai ficar, se eu quero com uma cor, preenchimento sólido, que cor que eu quero, verde. Word Art, então posso pôr sombra, reflexo, brilho. É só clicar, vou abrir as opções. E aí eu vou configurando, colocando da forma que eu quiser, ó, sombrinha ali do lado, ó lá. Então ele vai colocando. Para aumentar a escrita, eu seleciono o quadro, vou na aba Página Inicial
E aqui sim eu mudo o tipo da letra e o tamanho, né? Então, ó, mudei o tipo da letra, vou mudar o tamanho. Muda a partir daqui, tá? E todos funcionam da mesma forma. Área de plotagem, a mesma coisa, ó. Opções das linhas, área de plotagem. Então eles vão ter basicamente as mesmas configurações. Só que por aqui é mais interessante para a gente ir modificando, tá? E para inserir o gráfico é basicamente isso, gente. Vai inserir gráfico, selecionou os dados, inseriu o gráfico que você quiser, pronto, está feito, o seu gráfico está lá, depois é só configurar, ok? Tem os mini gráficos ali também, é bem interessante, vou mostrar rapidinho. Os mini gráficos aqui eles funcionam de forma bem simples, você seleciona as suas informações, ó, peguei do arroz aqui, ó, os preços do arroz. Então selecionei o aumento do preço do arroz, seleciono o tipo que eu quero, colocar esse de linha. Aqui ele já está selecionado as minhas informações, aqui embaixo onde ele vai ser colocado. Eu seleciono uma única célula e dou OK. Ele vai ficar numa célula só, tá? Posso ir direto nele lá, ó, pegar o de coluna. Então, intervalo de dados seriam esses. Aqui é onde estão os dados. E aqui embaixo, onde ele vai ser inserido. Aqui. Quero que ele seja inserido aqui. Olha lá, ficou com o cifrão, porque ele está fixo, né? Então está fixo em D9. Coluna D, linha 9. Dou OK, pronto, ficou lá um mini gráfico. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tentei ser o mais breve possível para não ficar muito chato, cansativo. Agora é mexer um pouco para aprender, fixar, depois rever o vídeo, ver umas 2, 3 vezes e vocês vão pegando o jeito de montar os gráficos. Qualquer dúvida, comentário, qualquer coisa nova que vocês quiser que eu vá um pouco mais, explique um pouco mais, vá um pouco mais a fundo, deixa aí no comentário, tá? Se inscreve no canal e assina a notificação, porque assim toda vez que tiver um vídeo novo você pode ficar sabendo e vir assistir, para aprender cada vez mais e mais. Ok? Tchau, tchau e até a próxima.